Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aqui da técnica de aplicação de vacinas. Se subentende, como todos são, né, ou enfermeiros ou técnicos de enfermagem, se subentende que todos sabem, pelo menos, a técnica de aplicação de medicamentos, seja ela intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa, e tem enfermeiros que já fizeram até intraóssea. Mas, o que acontece? Infelizmente, essa técnica de aplicação acaba que se torna uma coisa no dia a dia, na prática. E tem pessoas que às vezes não estão ali no dia a dia fazendo aplicação ou de medicamentos, porque nada mais é do que intramuscular, a vacina é intramuscular, então nada mais é do que a técnica de aplicação intramuscular. Então tem pessoas que não estão indo no dia a dia aplicando todo dia, por exemplo, uma citoneurin num idoso que precisa ali da vitamina B, ou de vacinas. Então, eu peço a vocês, todo mundo que está aqui no auditório, que vai trabalhar conosco, teve dúvida, ou tem dúvida, ou está, às vezes com um pouco de vergonha de falar que tem dúvida na aplicação, no final vai ter o meu e-mail, tem o e-mail da Marcela, tem o e-mail do pessoal da imunológica. A gente pode até marcar um dia lá na imunológica e a gente fazer uma prática de aplicar mesmo, sem vacina nem nada. Quando eu dei aula 10 anos para curso técnico, e quando eu dava aula, o que eu fazia? Pegava de 2 em 2 e um aplicava no outro. Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Mas eu tinha que ver, né, fazendo ali a aplicação. Então, eu acho, gente, só presta um pouquinho de atenção. Eu acho que é melhor você não errar, mas ter dúvida fazendo no seu colega, e às vezes, né, eu supervisionando ali, vendo o que está fazendo, do que lá na hora ter a dúvida e não ter ninguém para, às vezes, falar não está certo ou está errado. Vou contar um caso para vocês que aconteceu. Tem um tempo já, uns 4, 5 anos. Eu estava numa campanha e tinha a equipe, e uma dessas uma senhora que estava no dia, estava aplicando, né, fazendo as aplicações. Eu chamei ela e orientei aqui, faz desse jeito, que é melhor e tudo, dessa forma, eu vou explicar para vocês, dessa forma um pouquinho melhor. Tá, voltou lá, continuou fazendo errado. Chamei de novo. Aqui, faz dessa forma, porque vai ser menos reação adversa para o cliente, não vai sentir dor. Tá, foi lá, voltou e continuou fazendo errado. Chamei pela terceira vez. Aqui, você está fazendo errado, não é para fazer dessa forma. Ela vai falar, mas tem 25 anos que eu aplico vacina. Eu falei, então tá, infelizmente, tem 25 anos que você está aplicando errado. Ou você faz da forma que eu estou falando, eu vou te dispensar. E foi dito e feito. Começou a aplicar, os próprios clientes começaram a falar que não estavam sentindo dor. Que nada mais, isso que eu estou falando é uma coisa tão boba, mas que acontece no nosso dia a dia. É quando alguém chega para você e fala, relaxa o braço, o que você faz? Abaixa o braço. Só que quando você faz isso daqui, a ação da gravidade, você pode apertar o seu deltoide aí, ele está rígido. Agora dobra o braço, está mole. Ou seja, quando você pede a pessoa para dobrar o braço, automaticamente vai ser menos dor, porque as fibras musculares não estão contraídas. Então aqui não vai sentir dor. Aqui não é que vai sentir dor insuportável assim, mas vai sentir mais dor. É a mesma coisa que for aplicar no glúteo, né? Quem for na campanha do Boticário, por exemplo, que lá eles pedem que seja no glúteo. Não dá para deitar, porque o certo é que fosse deitado. Mas não dá para ficar deitado. Então pede para a pessoa colocar o peso do corpo na outra perna e deixa a perna solta. O glúteo vai ficar mais relaxado. Tá? Então são poucas coisas, detalhes mínimos, que vai fazer a diferença quando vocês estiverem aplicando. Então, vamos lá. Então, aspectos práticos, né, e técnicas de aplicação.
Então, vou falar só da aplicação intramuscular, que é a vacina deste ano que a gente vai estar fazendo, que é contra a influenza. Já teve alguns anos aí que a agulha era menorzinha, era intradérmica, né? Ou subcutânea, ou geral daquela intradérmica, né? Então, mas esse ano, a vacina contra a influenza é intramuscular. Então, não deve ser congelada, né? Armazenada e transportada entre 2 e 8 graus, já falamos sobre isso, e administrada por via intramuscular. Ela tem a apresentação monodose, como o Geraldo já comentou. Em algumas campanhas, ela vai vir com a seringa preenchida. Já vem a seringa com a agulha. Simplesmente você vai abrir a embalagem e aplicar. E, na multidose, você vai ter que fazer o processo de aspiração do frasco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, a administração da vacina. Então, antes de administrar a vacina, pergunta se o cliente tem alguma contraindicação, que no sábado passado foi muito bem passado para a doutora Roselane, doutor Zé Geraldo, que nada mais é perguntar se ele tem reação grave ao ovo, né, como já foi dito, porque às vezes fala assim, não, eu comi ovo e deu mal-estar. Isso não é reação grave a ovo. Reação grave a ovo, a pessoa sabe que ela tem essa reação, que ela não pode comer nada de ovo, não pode comer um pedaço de bolo, porque tem ovo na composição. Tá? Preencher o cartão de vacinação e a lista de presença, que é a comprovação. Lavar as mãos com água e sabão, ou né, desinfecção com álcool. Então, o que a Marcela até já comentou, não tem como você estar lavando as mãos a todo momento. Porque, às vezes, tem uma fila, como é que você para, vai lá, lava as mãos e volta. E, dependendo do local, não tem nenhum lavabo. Uma pia ali para você lavar as suas mãos. Mas, quando você chega à empresa, primeira coisa, você tem que fazer a lavagem das mãos e friccionar álcool gel nas mãos. E de um para o outro ali, ou de 2 em 2, há um tempo, você pega o álcool gel e fricciona na mão. Mas se perguntar isso para vocês em concurso, vocês vão falar isso? Claro que não. Vai mexer de um paciente para o outro, mesmo mexendo com pele íntegra, você sabe que tem que ser realizada a lavagem das mãos. Então, preparar o material, conferir a conservação e característica da vacina, aspirar a dose certa do imunobiológico. E sempre lembrando, né, na enfermagem aí, a gente sabe sempre os 5 certos, né, que agora passou para 6. 9? Então estou um pouco desatualizado, do 9 certos. Na minha época era o 5, já passou para 6, agora vocês estão me falando já são 9. Mas eu não sei os outros 3, vou até procurar saber quais são esses outros 3 aí. Mas sempre tem que saber a dose certa, que no caso da vacina você sabe que é meio ml ou 50 unidades. É claro que ali não é um paciente de hospital, então é um paciente consciente e que vai ter a lista, vocês vão ter que conferir se o nome está na lista antes de aplicar. Por que acontece? Quando a campanha é muito grande, às vezes tem pessoas que... Tem uma pessoa da equipe que está na lista e outra está aplicando. Antes de você aplicar, ele já tem que... o seu companheiro, ou você mesmo, já tem que ter visto o nome dele na lista e ele ter assinado. Por quê? Aplica para depois assinar a lista, aí chega lá na lista, cadê seu nome? Ah, não está aqui não. Como é que você tira a vacina do braço dele? Então, vocês têm que ter cuidado, muito cuidado com isso. Vocês só vão aplicar depois da lista assinada, depois que você conferiu que o nome daquele indivíduo está na lista. Por quê? O que acontece? Você está, por exemplo, na Manesma, né, Valorec, na Manesma. Lá tem muitas pessoas que trabalham lá dentro, são terceirizados. Ou simplesmente está lá, visitando, fazendo a visita técnica. É estagiário, não tem autorização para tomar a vacina. Mas brasileiro é assim, né? Viu fila? Vamos lá, deve ser alguma coisa. Aí vai. Aí chega lá, você aplica. Ah, cadê qual que é o seu nome? Ah, cadê o seu nome aqui? Ah, não, sou estagiário, ou não trabalho aqui não. Quem que vai arcar aquela vacina? Você que aplicou errado? Por isso que tem que conferir a lista antes de aplicar.
Vou falar um pouquinho da caixa, que é o Descarpax, né, o pérfuro cortante, que, na verdade, quando fala Descarpac, é a marca, né? Mas é a caixa de pérfuro cortante. Então, vou mostrar para vocês como que monta essa caixa. Infelizmente, não tem como cada um montar, mas, na dúvida, pode também entrar em contato que a gente vai estar montando. Marcelo, ajuda aqui. Então, quando o Descarpac, ele vem nessa sacolinha, justamente para você estar transportando essa caixa. Transportando, assim, sem ser utilizada. Aí você tem que tirar a embalagem de dentro dessa sacola e jamais jogar fora essa sacola, porque essa sacola você vai estar utilizando. Boa. Alguém nunca montou uma caixa? Desculpa, quem já montou essa caixa? Não, levanta de novo, quem já montou? Quem nunca montou? Melhor. Vem cá. Quando você fala, quem já montou? Um monte. Quem nunca montou? Gente, isso não é vergonha, isso é aprendizagem, viu? Isso é para vocês estarem aprendendo. Então, gente, o que é? Vamos lá. Então, Então, a caixa, você vai estar abrindo ela, né, para ficar no formato da caixa, igual está na figura ali. Ó. O primeiro procedimento que você vai estar fazendo é justamente pegando a sacola. Pega a sacolinha, abre ela. O que você vai estar colocando no final da caixa é um papelão mais rígido. Por que desse papelão mais rígido? Porque vai proteger o fundo da caixa e, além disso, também protege um pouco contra, se cair algum líquido, ele é difícil de dissolver, porque ele é mais rígido. E, além disso, tem um plástico que protege para não vazar. Aí vai estar colocando no final, no fundo da sacola. Pode. Essa parte que a Marcela está mexendo, ela é toda marcada, que é justamente a mesma coisa que esse papelão que foi dentro da sacola, só que esse é para ficar nas laterais, que é um papelão também mais rígido, mais grosso. Então, pode pôr aqui dentro a sacola. Aí o fundo já molda, né? Lá dentro. Isso. Abre a sacola e vem a outra parte. É igual um quebra-cabeça, não tem... Vira aqui assim. Aqui, sim. Isso. Só um pouquinho. Aí vai ficar dessa forma. O papelão vai proteger a parede da caixa também. E a sacola fica para o lado de cima. Um pouquinho mais. Essa outra parte, gente, todos os pedaços desse Descarpac, do recipiente, têm uma finalidade. Então, se ficou sobrando peça,
está errado, volta e monta de novo. Sempre sobra uma peça, é igual quando a gente vai montar algum criado, um guarda-roupa, sempre sobra peça. Aqui ele é todo demarcado e nós vamos dobrar para ficar daquela forma ali da foto. Pode dobrar. Dobra aqui também. Dobra aqui e esse aqui para dentro. Isso. A pontinha para dentro. Isso. Aí encaixa para fechar a caixa. Aí a caixa está quase pronta. Colocou o fundo dela também. Aí, por último, ali na figura não aparece, você vai colocar a sacola do lado de dentro. Aí vai ficar dessa forma. Para fechar. Agora, para fechar a caixa, não fechar totalmente, para deixar só essa forma. Você vai ter que dobrar, deixar dobrar. E um dos cuidados que tem que ter com a caixa de pérfuro cortante, porque principalmente nas grandes campanhas, às vezes uma caixa não dá. Às vezes vai ter 5, 6, 7 caixas dessa. E muita gente tem a mania de fazer a coisa pior que tem. Às vezes fica com preguiça de transportar uma por uma, porque o correto para você transportar é você segurar na alça. O que o pessoal faz? Montou uma em cima da outra e simplesmente faz isso aqui, ó. Quando você bate a mão aqui, ó, a agulha que estava lá dentro perfura a caixa, ou você tem um acidente com pérfuro cortante. Acabou a campanha, fez tudo perfeito. No final, você faz um erro bobo. Então, o correto é você transportar a caixa segurando pelas alças. É claro que aqui vai estar... Marcos, fechado. Só uma dica. Depois de 13 anos sofrendo com essa alça, isso que está falando para a gente é muito sério. Porque, além de vocês recolherem e trazer o material, tem toda a empresa que coleta. Essa alça ela é pouco resistente, porque você transporta de um lugar, aí você sai do seu ponto de vacinação, volta para o posto médico da empresa. Aí ela está pela metade, no outro dia você pega, volta para o seu ponto de vacinação, e ela volta. E, nesse processo, a alça arrebenta. Então, a dica que a gente dá, antes de começar, é fazer um reforço com fita, uma fita que vai no kit de vocês, reforçar a alça, para ela não arrebentar, porque é uma questão de segurança. Descarpar que se transporta pela alça. Para ela evitar dela arrebentar no transporte de vocês, o que acontece? Ela arrebenta, e vocês acabam tendo que transportar pelo lado. Para evitar que isso aconteça, se vocês conseguirem transportar não arrebentando a alça, ótimo. Mas, para evitar que esse acidente aconteça, é reforçar com a fita que vai. Todo kit vai uma fita. Para quem está acostumado com a gente, sabe. Reforça a alça, passa a fita aqui, antes de você começar o processo, que ela não vai arrebentar. Então, você está tranquilo na hora de você transportar no final do dia. É uma dica que tem funcionado e eu gostaria que vocês fizessem, até por uma questão de segurança. A gente não quer ninguém com acidente de pérfuro cortante que não tem necessidade. Fica só a dica.
Valeu. E o que a Marcela comentou na apresentação dela. Aqui tem uma linha tracejada que mostra onde que é o limite. Porque você vai colocando tanta, chega uma hora, está transbordando. Como é que você vai fechar a caixa depois? Então, você viu que chegou quase nessa linha, aí você pode até passar um pouco. Mas você vê que não está dando mais, você pode até dar uma balançada. Mas nada de tentar abrir a caixa e ficar mexendo para conseguir mais espaço. Agora, o que enche muito essa caixa, sabe o que é? É o resto. É o papelzinho da seringa que coloca algodão, que nada mais é que o algodão é para você estar colocando no saco leitoso, que é considerando que é o contaminado, infectante. Pérfuro cortante aqui dentro e lixo comum vai ser no saco preto, comum. Tá? Então, aqui é simplesmente só a seringa com a agulha, porque você também não vai tirar a agulha da seringa, você vai jogar ela toda lá dentro. Mas aqui é somente a agulha com seringa. Tá? Uma coisa que a gente vê muito é a caixa assim, ó, durante a campanha. Vocês jogando, o profissional jogando a seringa com a agulha na caixa aberta. Né? Então, em hipótese alguma, ela deve ficar assim. Ela deve ficar fechada e o descarte é pelo orifício central. Terminou a campanha, fecha a caixa, lacra com a fita que vai e ela é dentro do saco branco. Você não transporta quando vai de um local, vai ir voltar, terminou a campanha, ela deve ser transportada em saco branco leitoso infectante. Tá? Então, ela não pode ser transportada em carro, em ônibus, em van, em qualquer coisa fora desse saco. Falar um pouquinho só da estrutura da seringa e da agulha. Então, não sei se você relembrando um pouco, né, a seringa e a agulha. Aquele é o dispositivo. Então, esse aqui é o dispositivo para evitar o risco de se contaminar, se furar. Esse é o bisel. É muito importante a gente saber o que é o bisel, né, que é a pontinha da agulha. Aqui é a haste e aqui o canhão. É importante saber o bisel, porque dependendo da via que você vai estar administrando, você vai saber se o bisel está para cima ou lateralizado. Né, para baixo não existe, mas ou é para cima ou lateralizado. Só em alguns casos que tanto faz, se o bisel está para cima, para baixo, de lado, que é no caso quando você vai aplicar subcutânea, né, uma insulina, uma heparina. Mas aqui são os ângulos, que mais para frente a gente vai estar vendo. No caso da intramuscular, que nós vamos estar aplicando agora na campanha, o bisel tem que estar lateralizado, justamente por causa das fibras musculares, para acompanhar as fibras musculares. Então, esse é o dispositivo. Né? Na hora de aplicar, na hora de aspirar a medicação, você vai estar pegando a seringa, né, com a agulha, ela já vem com a agulha, e vamos estar aspirando a vacina. E ela vai estar nesse sentido. Depois que você aplicou, você simplesmente vai colocar o dedo nessa região e empurrar esse dispositivo, né, nesse sentido, justamente para fechar, né, proteger a agulha. Protegeu a agulha, coloca-se no descarpaque. Então, cuidados pós-vacinação. Mas primeiro, deixa eu mostrar para vocês o que tem que ser feito, né, que no seu local de trabalho, no seu local de aplicação, sempre quando você chega ao local na empresa, primeira coisa, perguntar ao responsável pela empresa aonde que vai ser realizado as aplicações. Você chegando no local, você bateu o olho, está inviável aquele local, você vai ter que pedir o coordenador, a pessoa responsável na empresa, para te arrumar pelo menos uma mesa. Você tem que ter um local adequado para a aplicação. Então, você tendo uma mesa, tendo um local para você colocar o seu descarpaque, você vai ter que ter sua bandeja.
Você chegando num local, às vezes não tem o lavabo, não tem nada, a primeira coisa que você tem que fazer, você pegar a bandeja, é fazer a desinfecção dela. Isso é básico. Vocês já aprenderam isso no curso técnico ou na faculdade. Passar o álcool aquoso, o álcool líquido, que vai ser disponibilizado para vocês também. Passou o álcool, passa o algodão na bandeja e prepara o seu material. No caso aí, a vacinação e a seringa. Marcela, vou precisar de você de novo. Então, eu vou fazer aqui como se sorinho fosse o frasco de vacina. E outra coisa, já teve muitas controvérsias com relação a você pegar o algodão para fazer asepsia do braço do cliente. Ah, eu passo álcool, não passo, passo soro, não passo. Álcool, esse negócio de álcool para passar no braço do indivíduo, acabou, não existe isso mais. Você vai estar passando o soro, que na verdade, se tiver sujo, porque se o indivíduo chegou lá, está com o braço aparentemente limpo, você vai passar só o algodão seco. E o algodão seco, tem muita gente que tem a mania de fazer o seguinte, ficar fazendo com que os micro-organismos fiquem sambando lá, fica lá esfregando. Né? Errado. Para fazer a asepsia correta, é você passou, virou, passou de novo, acabou. E faz a aplicação. Agora, chegou o braço muito sujo, igual o da Marcela está aqui. O que você tem que fazer? Sempre vai para vocês, soro, nessas ampolinhas. Você vai estar pegando uma ampola dessa, molhando o algodão e fazer a asepsia da mesma forma. E fazendo a aplicação. Por quê? Tem locais que vocês vão trabalhar que é mineradora. Então, o braço do indivíduo vai estar sujo. Agora, se estiver muito sujo, você está passando soro, está virando lama no braço, aqui, por favor, vai ali no banheiro, faz uma limpeza no seu braço e retorne. Isso não é vergonha você falar isso com o seu cliente. É segurança para ele. Tá? Aí você pede para passar uma água e logo depois você vai fazer a aplicação. Tranquilo? Então, a primeira coisa que vocês têm que o pessoal tem mania de fazer, sabe o que é? É pegar a seringa e, quebrar. Acontece que tem seringas que ela quebra a pontinha do êmbolo. Então, vocês têm maior cuidado para abrir um chocolate, porque dependendo do jeito que você abre, ele cai ou ele quebra. Para o chocolate vocês têm cuidado, mas para a seringa não. Então, quando vocês forem abrir uma seringa, é como se fosse abrir um chocolate. Com cuidado. Pega a pontinha. Eu estou sem unha. Aqui, pega a ponta da embalagem e abre. Pega essa seringa. Abaixa-se o dispositivo. Tira a capa. E outra coisa, que é até um macete. Estou fazendo uma coisa errada aqui só para mostrar para vocês. Tem gente que puxa com muita força isso aqui. Né? Simplesmente faz isso aqui, tipo com a rosca. Ela sai. Mesmo a seringa não tendo rosca. Mas fazendo isso daqui, vai sair a agulha e não a capinha da agulha. Então, o correto é você apertar, pega na ponta, aperta a pontinha e puxa. Que aí a capinha vai sair. Se você fizer tipo uma rosca ou pegar muito no meio da capa, acaba que a agulha vai sair da seringa e não pode sair. Você vai estar pegando o frasco com a agulha que você vai aplicar. Vai colocar dentro do frasco, vai aspirar a dosagem solicitada, que no caso aqui 50 unidades, né, ou meio ml, tirou,
volta com o frasco para a caixa e vai fazer o procedimento da aplicação. Acabou a aplicação, vai pegar o dispositivo, simplesmente travou. Acabou, joga-se no Descarpac. Cuidado que se travar não tem como voltar a agulha. Travou, perdeu a agulha. Então, cuidados pós-vacinação. Então, orientar sobre as possíveis reações, observar as intercorrências, não encapar a agulha, né? Até professores meus, na minha época de faculdade, falavam muito em pescar a capinha para você encapar. Ou fazer o sistema em X. Né? Não faça isso mais. Tem um dispositivo justamente para evitar qualquer risco de acidente pérfuro-cortante. Verificar a caixa, né, para pérfuro-cortante, lavar as mãos e friccionar com álcool gel. E organizar o ambiente. Só que, agora eu vou mostrar um pouco da técnica da aplicação. Onde que vocês vão estar aplicando a intramuscular. Eu vou chamar minha nádega, não. Vou chamar meu cobaia, Fernando. Fernandinho. Marcela, por favor. Está no contrato, não. Esse é o manequim oficial da imunológica. Tudo que a gente tem que treinar, a gente treina nele, viu, gente? Então, quem tiver dúvida e quiser ir na imunológica treinar de verdade, pode ir. Tranquilão. Ele toma 10 vacinas da gripe no ano, se precisar para treinar mais, ele toma mais, antitetânica, tudo ele toma, né? Mentira. Então, primeira coisa, o cliente chegou, já passou pela lista, né, já assinou, ele está lá na lista, ele está aqui do seu lado, você vai explicar para ele que você vai administrar a vacina. Não é simplesmente, igual o Zé Geraldo falou, não é simplesmente aplicar em boi, não. Está na fila, vai aplicando, não. Você vai ter que chegar e conversar, cumprimentar e explicar que você vai administrar a vacina. Primeira coisa que você tem que fazer, conversou com ele, pedir ele para posicionar o braço. Né? Se tiver com camisa com manga, pedir para levantar a manga. Levantou a manga, pede para posicionar o braço. O que você vai estar observando na região do deltoide? Gente, o que você... Levanta. O que você vai observar para a aplicação? Muita gente, isso aí não é nem culpa de vocês, porque vocês aprendem isso na escola, né, no curso de técnico ou na faculdade. Medir 4 dedos. Se ele for da sua mesma estatura, os 4 dedos vai dar na região certa mesmo, realmente. Mas tem que ter cuidado com isso, porque aí você pega um prematuro, vai medir 4 dedos, você vai estar aplicando no cotovelo da criança. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que seguir, não é a sua anatomia, você tem que seguir a anatomia do seu cliente ou do paciente. Então, como que você faz a medida correta, o local correto? Só um pouquinho. Como que você faz essa averiguação? Você vai pegar na linha da axila. A linha da axila, você vem até essa região, é no meio. Aí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo a prega, faz uma prega, porque quando você faz a prega, você vai estar sentindo o músculo. Mas antes disso, você já conversou com o paciente, já explicou para ele o procedimento, já preparou a sua vacina e já fez a asepsia. Você fez a asepsia do local? Você faz a prega, como que o bisel tem que estar? Lateralizado. Você coloca a seringa. Agora, gente, uma coisa que muita gente faz errado. Porque colocou a seringa, a primeira coisa que o pessoal faz, ele lá injeta.
ou solta, injeta. O correto é aspirar. Você tem que aspirar para ver se vai estar voltando sangue. Porque se voltou sangue, você não vai injetar, porque a pontinha do seu bisel está dentro de um vaso sanguíneo. Não pode esquecer que essa vacina é intramuscular e não endovenosa. Então você aspira. Voltou sangue? Não. Injeta. Injeta devagar. Na hora de tirar, você pode tirar um pouco mais rápido. E na hora de colocar a agulha no braço do indivíduo, faça como se você gostaria que fizesse com você. Não é brincar de tiro ao alvo. Né? É colocar devagar. Tudo, quando coloca-se mais devagar, é mais tranquilo, não é, Fernando? Ah, é? Ainda mais essa posição. Deixa eu amarrar o canal. Brincadeira, gente, só para descontrair um pouco. O que acontece? Coloca-se a agulha devagar no braço do cliente, aspira. Voltou sangue? Não. Injeta devagar. Na hora de tirar, tira rápido. Mas, você colocou a agulha, aspirou, voltou um pouquinho de sangue, você tem que tirar, não precisa descartar. Na mesma hora, se quiser, você pode tirar e aplica no mesmo braço, ou você troca de braço. Mas trocando de braço, você tem que fazer a asepsia novamente. E aspirar novamente, agora aspirar um pouco mais, para ver se vai voltar sangue ou não, porque já tem um pouquinho de sangue lá. Então você tem que aspirar até um pouco mais, não voltou? Aí injeta. Agora, o que acontece? Acontece muito isso. Você colocou a agulha, aplicou a vacina, né? Aspirou, não voltou sangue, você injeta. Na hora que você tira a agulha lá de dentro, escorre sangue. Ah, foi para endovenoso? A vacina foi para a corrente sanguínea? Não, foi no músculo. Só que quando a agulha entrou, ela lesou um vaso sanguíneo. Mas o importante é onde que o bisel está. Aonde que você aspirou não voltou sangue, que é onde que está o músculo. Só que quando você tira a agulha lá de dentro, esse vaso lesado vai sangrar. Então, não preocupem com isso. Agora, escorreu um pouquinho de sangue, ou até teve um questionamento, uma colega nossa ali fora, quando o paciente é anticoagulado. Né? Toma varvarina, Marevan, ou antiplaquetário, né? Um AS, que pode ter um sangramento maior. A única coisa que você vai orientar para esse indivíduo é que pode dar um hematoma maior no local. Aí faz compressa fria e pronto. Tá? Mas sempre tem que ter esse cuidado de aspirar para depois injetar. Tranquilo? Depois que aplicou a vacina, tirou, não vai colocar o algodão que você fez a asepsia. Você vai pegar o Aratop, ou Stopper, que muita gente tem a mania de pregar, tira um monte desse aqui e prega na bandeja. Ou deixa pregado na mão. Aí aplica, coloca, aplica, coloca. Não se esqueça que aqui é meio de entrada de micro-organismo. Sua mão está limpa? Tá, mas não está asséptica. Aí você pega a sua flora transitória que está na sua pele, que já passou para a top, e coloca lá no buraquinho da agulha. Ou seja, pode dar um abscesso, não foi por causa da sua técnica foi perfeita, mas a sua finalização que foi suja. Colocou o stopper sujo no meio de entrada do braço dele. Pode dar um abscesso. Então, é você tirar da embalagem, que vai essa embalagem para vocês, e coloca no braço do indivíduo. E outra coisa, tem muita gente que pega uma bola de algodão desse tamanho para fazer asepsia no braço. Não tem necessidade. Você pega um pedaço do algodão e faz asepsia. Não precisa ser com a bola toda de algodão, senão, e nem fazer bolinha. Tem gente que tem mania, deve pôr na boca, faz, né, bolinha com algodão. É algodão seco e sem ser chumaço de algodão, e sim um pedaço que dê para fazer asepsia. Agora, não. Agora que vem uma
técnica de aplicação que às vezes é um pouco mais perigosa. Por que é um pouco mais perigosa? Porque se não souber a técnica de aplicação na região do glúteo, você pode pegar o nervo ciático. Aí se torna uma coisa perigosa. Então, vamos lá. Então, qual que é a técnica para aplicação no glúteo? Levanta um pouco a camisa, Fernando. Não, sem pinaço. Todo mundo faz isso. Então, primeira coisa, quando você for aplicar no glúteo, lembrando que pediu o indivíduo para colocar o peso do corpo na outra perna. E a perna, o glúteo que você for aplicar, essa perna está solta. Aí vai estar com menos rigidez muscular. Muita gente fala para fazer a técnica em cruz. Só que tem que ter cuidado, porque para você fazer a cruz, não é na bunda do cliente, é na nádega. Porque tem gente que vai lá e faz isso aqui, ó. Nas duas nádegas, e não é. Estou falando isso, gente, porque eu já vi muito colega fazendo isso. E já vi casos, principalmente quando eu supervisionava estágio no Santa Casa, já teve casos de paciente ter que ir para o bloco cirúrgico e teve problema de sensibilidade na perna. Ou seja, nunca mais vai ter sensibilidade naquela perna lesada, porque atingiu o nervo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, na verdade, você vai pegar uma nádega e dividir em 4, que é o quadrante superior externo, quadrante superior interno, inferior interno, inferior externo. Então, vai estar dividindo ela em 4. Onde que vai estar sendo aplicado? No quadrante superior externo. Então, você está dividindo em 4, vai estar aplicando nessa região. Então, vai estar fazendo, a perna do cliente está solta, dividiu em 4, vai estar pegando essa região, fazendo a prega, pega a seringa e a mesma coisa, bisel lateralizado, já fez a sepsia, bisel lateralizado, aplica. Aspirou, voltou sangue? Não, injeta devagar, tira rápido. Tá? Isso aí não tem segredo, mas tem que saber fazer a divisão dos quadrantes da nádega, não do Fernando, do cliente. Está mancando. Palhaço. Tranquilo, gente? Até aí? A técnica? Gente, vou pedir para vocês. Tem dúvida? Não deixe de procurar a gente. E é claro, às vezes não está com dúvida agora, mas na hora lá da campanha, surgiu alguma dúvida, leve os nossos números de contato telefônico, que às vezes por telefone dá para explicar, e às vezes sempre você vai com uma outra pessoa, que às vezes é mais experiente. Observa, tá? E noções de primeiros socorros, tá? Coisas simples, mas que infelizmente pode acontecer. Vocês vão ver quando forem para, principalmente na campanha do SESI, é mais a indústria. E a maioria é homem. E já é comprovado, o homem tem mais medo de agulha do que mulher. E às vezes, está lá na fila, lá, aquele tanto de homem. E às vezes tem uns cara que parece que até fisiculturista, fortão. São os mais medrosos e às vezes até caem na fila. Leva na brincadeira e tudo, né? Vai brincando, de repente, cai. Às vezes o medo é tanto, o trauma é tanto, que a pessoa pode até desmaiar. Então tem que ter muito, gente, tem que ter muito cuidado e principalmente o que vai fazer com esse indivíduo. Porque às vezes a pessoa está até te dando sinais que está morrendo de medo. Você vê que a pessoa está pálida, está transpirando. Você vai ficar preocupado com a vacina? Não. O que você vai fazer? Para um pouquinho a vacina, a campanha, e vai acudir o indivíduo. O que você vai fazer? Pega uma cadeira, pede para sentar, para respirar, arege o local. Então, tem que ter esses cuidados básicos. Então, alguém pode desmaiar por quê? Está num espaço quente e abafado, levou um susto repentino, por causa de dores, por causa de baixo nível de açúcar no sangue, está tendo uma hipoglicemia,
ficou muitas horas em pé ou imóvel, está tenso. No caso da vacina, o mais comum é isso aqui, está com medo. Então, você tem que explicar. E, às vezes, como é campanha, às vezes está na fila e está com vários amigos, aí fica aquela brincadeira. E a pessoa leva na brincadeira. E, às vezes, aquele que não tem medo de agulha nem nada, ele acaba de tomar a vacina no braço e sai mancando, igual o Fernandinho fez. Ou sai falando, está doendo demais, meu braço vai cair. Aí aquele indivíduo que está na fila fica com mais medo ainda. Então, você tem que levar na esportiva, na brincadeira, mas, ao mesmo tempo, orientar que não dói, que isso é só traz coisas boas, né, e não malefícios. E o que fazer? Né? Alguém pode desmaiar. Então, o que tem que fazer? Se a pessoa estiver em pé, é imprescindível tentar amparar a queda. Mas se caiu, né, às vezes bateu a cabeça, você tem que deixar o local arejado, colocar o local afastado, afastar os curiosos e comunicar a pessoa de referência. Mas caiu, bateu a cabeça, chega lá, posiciona a pessoa. Às vezes, o que acontece? Às vezes não é nenhum desmaio, às vezes pode estar tendo uma crise convulsiva ali no momento. Às vezes é um indivíduo que tem um ataque epilético. Então, o que você vai fazer? É os cuidados, primeiros socorros para ataque epilético. Deixa o corpo se debater para lá e segura a cabeça do indivíduo. E colocar o indivíduo de lado. Vai meter o dedão na boca dele, porque está enrolando língua? Primeiro que não existe esse negócio de enrolar a língua. O máximo que pode ter é a contração da língua. Mas se você fizer a manobra na mandíbula, colocar de lado, o que estiver salivando vai sair. E jamais tentar abrir a boca do indivíduo. Posiciona ele, fica de lado, ele vai ficar de lado, você posiciona e chame alguém de referência da empresa. Todo local que você vai chegar, sempre vai ter um coordenador. Sempre vai ter uma pessoa de referência. Então, se acontecer qualquer coisa, qualquer eventualidade, você vai procurar essa pessoa. Porque essa pessoa vai saber aonde direcionar esse indivíduo. Dependendo da empresa, às vezes tem o médico do trabalho no local da empresa. Se não tiver, é o SAMU, que é o local mais próximo. Agora, o máximo que você pode fazer é comunicar. Você não pode, às vezes, aplicar mais nada, medicamento, nada. Simplesmente é deixar o local mais confortável para o indivíduo. Agora, você está sentindo tonteira, está querendo desmaiar, a única coisa é sentar na cadeira e, às vezes, abaixar a cabeça. Só. Já aconteceu muito em campanhas, às vezes, principalmente mineradora, é muito quente, muito sol. Às vezes o indivíduo está na fila ali e começa a ter sangramento nasal. É o de praxe também. Que tem muita gente que tem mania, só levantar a cabeça. Não, levantar a cabeça vai ficar engolindo sangue. Na verdade, é abaixar um pouco a cabeça e fazer compressão. E esperar. Você vai aplicar a vacina naquele momento que ele está querendo desmaiar, ou está desmaiado lá, ou está tendo crise convulsiva, você vai lá aplicar nele? Não vai. Está tendo sangramento nasal? Não vai. Então, sempre aplicar a vacina no indivíduo que está relativamente normal, conversando e está consciente, mesmo porque você vai bater um papo. E vocês vão ver que, no dia a dia, nas aplicações de vacina, é descontraído, porque vocês vão conversando, acaba que descontrai e você vai fazendo a técnica. Às vezes você vai ficar um pouco inseguro na primeira aplicação, mas depois é tranquilo. Tranquilo? Obrigado.